Glória a Deus. Saúdo a todos na paz do Senhor. Amados, essa noite, ela se torna uma noite memorável, porque é uma noite que passa a fazer parte da história da Pão da Vida, né? Então, é uma noite que tem que ser registrada, mas, antes de tudo, eu quero dizer que não tenham medo de mim, né? Até porque, logo de início, a gente vai estar trabalhando com as turmas online, né? Eu, pela misericórdia de Deus, eu estou vendo hoje aqui o que eu vi praticamente no Setadem. Eu vi praticamente o Setadem nascer aqui em Mossoró e tenho uma formação pelo Centro Teológico das Assembleias de Deus. Na época em que eu entrei para fazer curso de teologia, a discriminação era muito grande, chamavam curso de tia Luzia. Eu acho que Jacques ouvia muito isso, né? E havia isso, né? Tratavam do curso de forma pejorativa. E eu me lembro que eu fiz parte das primeiras turmas e eu fui me formar exatamente no Recife, no seminário do Recife, Seminário Teológico Pentecostal do Nordeste. Logo após isso, não satisfeita apenas com isso conciliando já com a agenda que na época era muito apertada. E mesmo assim, eu viajava, mas eu levava o meu material para ler na estrada. E naquela época não tinha história de andar de avião, não. Era na estrada mesmo. Era 2 dias, muitas vezes. Quando eu ia atender a agenda no Tocantins, era 2 dias de estrada para ir, 2 dias para voltar, fora os 3 dias de congresso. E eu levava meu material. Mas o desejo de aprender, ele faz toda a diferença na vida de quem estuda, né? Há pessoas aqui que vão terminar o curso de forma excelente. Já outros que vão terminar porque, enfim, estava por ali. Mas eu digo que o que faz a diferença é a maneira como você encara o conhecimento que é chegado até você. E mesmo diante de todas as dificuldades, mãe de 3 meninas, já conciliando com a obra, trabalhando fora, né? Porque eu trabalhava na época já em escola, eu empleitei mais uma caminhada que foi fazer o bacharelado de teologia. Sou bacharel de teologia e, pela misericórdia de Deus, no dia que defendi a minha monografia do bacharelado, foi daí que nasceu o livro Intercessão, que o meu professor Davi, do Instituto Bíblico Betel, ele disse: você não tem uma monografia na sua mão, você tem um livro. E eu fiquei muito agraciada por saber disso, né? E tempos depois, assim que eu terminei o curso, uns meses depois, eu fui chamada para ser professora também do Setadem aqui em Mossoró. Nunca pude assumir, por causa da minha agenda apertada, né? Ficava muito puxado, eu chegar de viagem e ter que encarar uma sala de aula. E eu sempre tive uma máxima na minha vida: ou é para mim fazer bem feito, ou então eu não faço. Eu sempre tive isso comigo. Eu sou muito exigente comigo mesma. E aí, para fazer uma aula só por fazer, eu não assumi, porque eu sabia que ia ficar muito apertado para mim. Mas a minha palavra nessa noite para os irmãos, eu gosto muito de uma frase de John Wesley, que ele diz assim: todo conhecimento que você deseja ter está em um único livro, a Bíblia. É louvável que você pesquise fontes, que você se aprofunde, porém, eu vejo a Bíblia como o maior de todos os livros. Nunca teve até hoje, olha que eu já li muitos livros, mas nunca teve até hoje o prazer de ler nenhum livro que eu me apaixonasse tanto como a Bíblia. Eu me lembro que há anos atrás eu ficava contando as vezes que eu lia, né? Eu costumo dizer, eu já disse isso no podcast com o Gabriel, que cada doido tem a sua mania. E eu tenho a minha também. Uma das manias que eu tenho é o seguinte: quando eu ganho ou eu compro uma Bíblia de estudo, ela fica separada e ela só ganha um lugar no meu armário, junto com as demais, depois que eu bato ela de capa a capa. E quando eu falo em bater uma Bíblia de capa a capa, não é ler somente a Bíblia, é ler a Bíblia, as concordâncias, é ler os estudos, as notas de rodapés, os estudos, tudo que tem
nela. E isso eu faço porque eu sei que aquilo que eu li, anos depois eu preciso reler, né? Para a gente manter aquilo fresco na memória. E eu me lembro que há uns anos atrás, no dia que eu terminei de encerrar uma Bíblia, e eu gosto de botar a data, e eu toda empolgada, eu disse, Jesus, que bênção. Já li a Bíblia 28 vezes naquela época. O Espírito Santo falou comigo, não conte mais. Leia, mas não conte mais as vezes que você leu. E eu parei de contar quando eu inteirei 28 vezes. Não sei até hoje mais quantas vezes eu li. Mas uma coisa eu tenho para dizer para vocês. Mergulhe. Já foi dito aqui, né, que isso aqui é um oceano. É um oceano tão profundo, mas tão profundo, que você tem que ter. Para os alunos, a minha palavra é: tenham simplicidade para aprender. E para os meus amigos professores, tenham humildade para ensinar. Se o aluno tiver a simplicidade para aprender e o professor tiver a humildade para ensinar, vai dar tudo certo para a glória de Deus. Vai dar tudo certo. Nunca veja você como professor como detentor de uma verdade. E você, aluno, nunca vá para a sala de aula armado ao ponto de achar que você está sabendo tanto que você vai colocar aquele professor em canto de parede. Faça desse momento em sala de aula um momento de aprendizado mútuo. Ninguém nunca sabe tudo. A gente está sempre aprendendo. Eu me lembro que quando fizeram o convite para mim assumir o Velho Testamento para ensinar, porque eu também gosto muito do Velho Testamento, e aí uma frase que na época me disseram assim, a gente percebeu que a senhora se dedica, gosta, e a senhora tem esse conhecimento do Velho Testamento. E eu disse, que pena, porque eu gostaria de ter de outros livros também do Novo, E apesar do Novo Testamento ser um livro que fala da obra salvífica de Cristo, mas o Velho Testamento, ele me encanta, principalmente no que fala da historicidade do povo de Deus, dos costumes, dos costumes e de tudo o que concerne ao velho tempo, Mas eu separei aqui 7 passos, para uma falência espiritual. 7 passos de uma falência espiritual. E eu quero que você abra sua Bíblia no livro de Oséias, capítulo 4, bem conhecido, versículo 6, quando Deus usava Oséias, Deus começa a falar para Israel e Judá, porque Israel e Judá estavam vivendo os dias de impiedade e de ignorância acerca da palavra. E no capítulo 4, verso 6, Deus fala assim por meio de Oséias: o meu povo foi o quê? Destruído, porque lhe faltou o conhecimento. Porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei. Para que não sejas sacerdote diante de mim. Era a palavra de Deus para os sacerdotes de Israel da época. Visto que te esquecestes da lei do teu Deus, também eu me esquecerei dos teus filhos. Que palavra dura, que palavra profunda. Deus disse, olha, o meu povo foi destruído, porque lhe faltou conhecimento. Deixe-me dizer uma coisa. Talvez o que eu estou dizendo hoje à noite aqui não faça sentido agora. Mas você vai viver dias em que você vai dizer, meu Deus, como fez sentido aqui, agora, essa palavra. O espírito que vai atuar na última hora da igreja na terra é o espírito do engano. Do parece, mas não é. E se você não tiver um conhecimento bíblico enraizado, você vai mergulhar nessa onda. A avalanche é muito grande. O estímulo para o evangelho fácil é muito grande.
O estímulo para o evangelho, que está longe de ser cristocêntrico, é muito grande. E de onde vem essa luz? O salmista já dizia que essa luz era a palavra, que era a lâmpada para o caminho. Você não vai subsistir diante de uma sociedade paganizada, idólatra, resistente à palavra, se você não tiver o conhecimento dela. Então, 7 passos para uma falência espiritual. O primeiro passo para uma falência espiritual: falta de conhecimento. Esses passos estão dentro de Oséias. Falta de conhecimento. Segundo passo para uma falência espiritual: orgulho. Olha o que diz o capítulo 5 e o verso 5. A soberba de Israel testificará, pois, no seu rosto. Israel e Efraim cairão pela sua injustiça, e Judá cairá juntamente com eles. Segundo passo para a falência espiritual: orgulho. Eu gosto muito de uma frase de Hernani Dias Lopes. Na verdade, são 2 frases que ele falou em um certo livro dele. Eu guardei, que ele diz assim: a arrogância é a sala de espera da derrota. E outra vez ele diz assim: a soberba é a coroa de cinzas do fracasso. Olha, uma coroa de cinza. O que é cinza? Não dá em nada. E ele compara a soberba, né, com uma coroa de cinzas do fracasso, né, da derrota, aliás. Terceiro passo para uma derrota, uma falência espiritual: instabilidade. Veja bem, eu estou dizendo instabilidade, com I. Estabilidade fala de estável. Eu estou falando ao contrário. Instabilidade, né? Capítulo 6 e versículo 4 de Oséias também, ele diz assim: que te farei, ó Efraim? Que te farei, ó Judá? Porque a vossa beneficência é como a névoa, ou em outras versões chama a nuvem da manhã, e como o orvalho da madrugada, que cedo passa. Ele está dizendo: como é que eu vou confiar em você, Efraim? Como é que eu vou permanecer do seu lado, Efraim, se você não tem estabilidade? Você é hoje, não é amanhã. Você me busca hoje, não busca amanhã. Você crê hoje, não crê amanhã. Você renuncia hoje, não renuncia amanhã. Ele estava denunciando aqui, por meio de Oséias, a falta de instabilidade do povo. E o que eu tenho para dizer para nós, enquanto alunos, é que procure ter estabilidade naquilo que você quer. Foque. Não se conforme apenas com o pão da manteiga e o cafezinho quente que foi dado em sala de aula. Procure mais. Mergulhe na palavra. Leia. Uma vez eu ouvi uma frase do meu pastor Martim. Ele disse uma frase que eu nunca esqueci: tenha por perdido um dia que você passa sem ler a Bíblia. Perdido. Você teve tempo de ouvir tantas vozes: a voz do pastor, a voz do amigo, a voz do professor, a voz da mãe, do pai, do filho. Tantas vozes. Você teve tempo para ouvir durante um dia. E você não dispensou um tempo para ouvir a voz do seu Deus? É profundo, né? Então Deus denunciava por meio de Oséias a falta de constância, né, de Israel. A falta de constância era tão grande que era comparado com a nuvem da manhã. Ou seja, a nuvem da manhã, de repente você olha, a névoa já passa. Já viram Cerração? Quem vai ao Rio Grande do Sul? A Cerração, você sai de um canto para outro, está todo mundo cerrado. Lá na frente você procura, já não está mais. Já não existe, já sumiu. Ele compara exatamente como o orvalho da madrugada. É rápido. Então, tenha cuidado para não perder o foco. O quarto passo para uma falência espiritual: mundanismo. Israel e Efraim
com os povos se misturavam. Está escrito. Olha o que diz capítulo 7, verso 8. Efraim com os povos se mistura. Aí ele compara Efraim como o quê? Efraim é um bolo que não foi virado. Tem uma versão que diz, é um bolo cru. Mundanismo, né? Um bolo que não foi virado. Interessante, irmão, quando eu leio isso aqui, sabe o que eu imagino? Tem gente que diz assim, não, Deus não fala essas coisas pesadas para a gente, não. Tem gente que quando Deus usa um pregador, uma pregadora mais forte, não foi Deus não, Deus não fala daquele jeito. Não fala? Deus chamou Israel de jumenta. Jumenta. Chamou de dromedária do deserto, chamou comparou Israel a um animal quando está no cio. Pensa aí, dá para você imaginar Deus dizendo assim, você é igual a uma égua no cio. Misericórdia, não é Deus não, era Deus. Era Deus. Vaca. Dromedária do deserto, que você é Israel como uma dromedária do deserto que sove o vento. Está escrito ou não está? Então Deus aqui compara Efraim com a mistura. Você é um cabra misturado. Você é uma Maria vai com as outras. Você para mim é um bolo que não foi nem virado. Então, ou seja, estava cru. Não prestava, né? Então, passos para a falência espiritual. O quinto passo para uma falência espiritual: corrupção. Os sacerdotes naquela época, eles eram amantes do lucro. Os sacerdotes confiavam nas alianças políticas. E eu digo que esse quesito aqui é um quesito que a igreja da última hora tem que ter muito cuidado. Olha o que diz capítulo 9, versículo 9. Muito profundamente se corromperam, como nos dias de Gibeá. Ele lembrar-se-á das suas injustiças e visitará os pecados deles. Então, eram passos para a falência espiritual daquele povo. E eles não estavam percebendo, eles estavam se distanciando. Gente, à medida que vocês leem a palavra, você está declarando, é uma declaração de amor a Deus. Você está dizendo a Deus, Deus, eu preciso mais de Ti. Eu preciso conhecer mais o que Tu diz ao meu respeito. Eu preciso saber mais quais são os Teus projetos para mim. E deixe-me dizer uma coisa, eu não conheço ninguém que ele comece a se dedicar à palavra para Deus não começar a mostrar para ele quais são os projetos. Todos os projetos de Deus passaram a entrar em vigor na vida dos homens quando eles tomaram conhecimento do que a palavra de Deus dizia para eles. Então, à medida que vocês forem tendo esse conhecimento, aqui vai nascer professores de escola bíblica, aqui vai nascer missionários, aqui vai nascer amantes da palavra, aqui vai nascer dirigentes de ciclo de oração, aqui vai nascer mestres de louvor, vai tudo nascer daqui. Porque onde a palavra de Deus, ela é tão poderosa, ela é tão fantástica, que ela não entra em lugar nenhum sem que ela frutifique. Onde ela bate, ela gera, gente. Aonde ela alcança, ela gera. Aleluia, glória a Deus. Então a gente tem que ter esse entendimento. O sexto passo, que muitas vezes a gente confunde, a gente acha que a apostasia é só negar a Cristo. Apostasia é a falta de conhecimento da palavra. E a apostasia, ela escancara as portas, né? Para toda a falta de conhecimento da palavra, ela escancara as portas para a apostasia. Por quê? Porque se você não conhece a palavra, você não se posiciona. Se você não se posiciona, o mal prolifera. Se o mal prolifera, você não tem chance de, com a palavra, você germinar.
Aí eu gosto muito de capítulo 11, verso 7, quando Deus usa Oséias, Deus mostra isso dizendo assim: porque o meu povo é inclinado a desviar-se de mim, bem que clama ao Altíssimo, mas nenhum deles o exalta. A apostasia não é a ausência de religião, pelo contrário, a apostasia é mistura de religiões. A gente acha que apostatar é simplesmente dizer que não crê em Deus. É mistura. E nós estamos vivendo dias de apostasia. É tanta mistura que se você olhar assim, você diz assim: meu Deus, o que é isso? Aí o Espírito Santo, como é amigo, diz assim: minha filha, se preocupe, não é Deus não, é só marmota mesmo. Entendeu? Então você tem que ter esse conhecimento. A apostasia não é ausência de religião, mas é mistura em desacordo com a palavra. Tudo que mistura religiões em desacordo com a palavra é apostasia. É apostasia. E o sétimo passo para esse declínio, para essa falência espiritual, é idolatria. Israel havia abandonado o Deus vivo para adorar Baal. E quando Deus o abandona, eles perderam a capacidade de avaliar a própria infidelidade. Sabe quando é que a gente corre um grave risco? É quando a gente acha que a gente é tão crente, mas tão crente que a gente não precisa aprender. É quando a gente acha que a gente é tão crente, que a gente pode estar olhando a falha do outro. Aí é um perigo, aí é um laço. Então o meu conselho é: mergulhem na palavra. Alunos, não tenham medo de fazer perguntas. Perguntem. Ai, não, porque fulano se destaca na sala de aula, parece que ele sabe mais. Deixa eu dar um conselho da velha lourinha: nem tudo que reluz é ouro. Nem tudo que reluz é ouro. Você vai encontrar, se não aqui, mas em outro lugar, você vai encontrar gente que, nossa, a rota, quando você bota no pega para capar, não é a metade. Não é metade do que está rotando. Não é nem a metade. Então, tenha humildade para aprender, simplicidade. Professor também não é obrigado a saber de tudo a todo tempo. Um professor, ele pode ficar lhe devendo uma resposta para a aula seguinte, mas é a obrigação dele trazer essa resposta. Os professores que estão aqui, meus companheiros, sabem disso. Que a gente, muitas vezes, a gente aprende tanto em sala de aula. No meu exercício de docência, eu aprendi tanto. Mas eu aprendi tanto. Eu tive muitas coisas que eu aprendi em sala de aula. E uma das coisas que eu aprendi, que me deixou muito agradecida a Deus, foi saber que por menos que eu leve para a sala de aula, eu sei que eu posso levar um pouco mais. E também saber que por mais que aquele aluno pareça que não sabe, eu tenho uma obrigação de saber mais do que ele. Então, mergulhem, professores, se aprofundem, porque vocês vão encontrar aluno que vai, tem hora que assim que ele vai fazer uma pergunta, você vai ficar... Vai ter essa hora. E você vai ter que ter a humildade de dizer: hoje eu não estou sabendo, mas eu posso trazer sua resposta na próxima aula? Pronto. Nenhum problema com isso. Porque isso aqui é uma escola. E a gente aprende junto. A gente cresce junto. E o nome do Senhor vai sendo glorificado em cada vida. Glória a Deus. Eu gosto muito quando Deus usa Israel para, por meio de Oséias, exortar dessa forma. E quando Deus diz: o meu povo foi destruído, porque lhe faltou o conhecimento. Isso me dá respaldo para dizer que o crente que procura conhecimento, ele se torna indestrutível.
Você veja que quando Jesus foi tentado, ele não venceu falando outra coisa, ele venceu falando a palavra. A palavra. Pronto. A palavra, ela é uma dinamite tão poderosa que ela quebra cadeias, desfaz ferrolhos, ela desnuda a mentira, ela quebra toda a resistência, né? A palavra, ela é tremenda. E eu faço minhas palavras do nosso irmão Pedro Cordeiro. Tudo que eu sou e tudo que eu conquistei foi por meio disso aqui. Tenha também a simplicidade. Para o que ela falar, você fala. Agora, quando ela não falar, pelo amor de Deus, não invente, não. Não invente, não. Diga só o que ela está dizendo. Se você conseguir trazer o que ela está dizendo de verdade, procure os hebraicos, procure os gregos, tá bom demais. Traga o que ela diz. Mas o que ela não diz, a gente se cala. Acabou. Se cala. E aí a gente vai crescendo. Vai aprendendo. Vai sabendo. Vai destrinchando, como dizia os antigos. E vamos juntos nessa jornada. Saiba de uma coisa. 2 anos, 10 anos, não serão suficientes. Até hoje eu sou aluna. Até hoje eu aprendo. Eu me lembro, deixa eu abrir aqui um parênteses para mim relatar uma experiência que eu vivi. Aí, por volta do ano 91, eu estava pregando no congresso e o tema era sobre Débora. Eu nunca esqueci isso, como o Espírito Santo é professor. E naquela pregação, falando sobre Débora, eu disse que Débora, né, quando ela disse para Cícera, na mão de uma mulher o Senhor entregará a vitória. Eu disse, irmão, ela não falava dela mesma. Olha, isso lá em 91. Ela não falava dela mesma. Ela profetizava sobre Jael, mulher de Ebel, o queneu. E eu me lembro que quando eu disse aquilo naquele congresso, depois eu fui me sentar, eu falei, meu Deus, de onde foi que eu tirei isso? Porque até então não tinha nenhuma Bíblia de estudo com nota de rodapé que ensinasse que aquilo era assim. E eu cheguei em casa encafifada com aquilo que eu tinha dito. E eu orando, o Espírito Santo disse, você recebeu a revelação do que de fato ocorreu. Eu descansei. Anos depois, eu lendo um livro, isso já estava com bem 10 anos depois, o escritor tinha dito, ela profetizava, respeite Jael, mulher de Ebel, queneu, e minha alma se alegrou. Por quê? Porque naquela época eu não tinha tido acesso àquele livro, para me dizer que eu estava repetindo o que o livro estava dizendo. Mas o Espírito Santo, que é professor, que ele sabe o que eu não sei, o que escritor não sabe, o que doutor não sabe, ele é ensinador por excelência, e ele é capacitador. E o maior interessado que você cresça nessa graça e nesse conhecimento é ele. Então, pede ao Espírito Santo. Não tenha medo de prova, estude. Mas também não pegue carona no outro, não. E outra coisa, não precisa eu dizer a você que no dia da prova que colar é pecado, né? Não precisa eu dizer isso não, né? Não precisa eu dizer isso não, né? Eu me lembro que uma vez, quando eu terminei uma prova lá no Cetadém, que eu saí lá fora, um irmão ia passando pelo outro e disse assim, ei, eu só soube daquela porque você me disse. Eu virei. Eles dois vinham conversando atrás. Aí o outro disse, ainda bem que você me deu aquela, que eu não sabia não. Eu falei, vem aqui. Vocês dois estavam colando. Aí ele ficaram desconfiados. Rapaz, eu vou dizer uma coisa. Se vocês têm coragem de colar no curso teológico, eu imagino que vocês fizeram os estudos de vocês sem estudar nada. Porque colar diante de um Deus que vê todas as coisas é coisa séria. Então, estude para que você no dia, você realmente saiba. Não queira fazer baseado no conhecimento do outro. E se você não souber, tenha a sinceridade de não responder. Não cole não. Vá fazendo aquilo que você sabe. Porque só assim o seu professor, ele vai ter condições de dar um reforço naquilo que você ficou sem responder. Sabe por quê, irmãos?
Porque a verdade, a sinceridade, ela cabe em qualquer lugar. E cabe até diante do Deus de quem nós somos e a quem nós servimos, para Ele lhe ajudar. E já foi dito aqui, né, pelo pastor Gabriel, que a coisa melhor do mundo é a gente reconhecer que não tem a capacidade, mas o capacitador está na nossa vida. O ajudador, o reparador de brechas, né? Então, estamos aí. Estou feliz de fazer parte dessa equipe. Quero, nessa oportunidade, louvar a Deus pela vida de cada um dos nossos irmãos, os professores, né? Com certeza, se eu tivesse mais tempo, eu vinha assistir às aulas. Porque é muito bom você sentar no lugar de aluno para aprender. É muito bom. Mas quem sabe, quando um dia você menos esperar, eu chego, me sento e aprendo, né? E aprendo com vocês. Então, que Deus em Cristo abençoe. Para quem vai fazer o curso Design Divino, né, que ele já está na plataforma, é online, a gente tem um livro. Esse livro aqui, irmãos, olha, esse livro aqui eu não conhecia. Esse livro aqui eu fui convidada por Janilda Brandão, que é a esposa do pastor José, ali de Fortaleza. É José, amor, o nome dele? Para mim é José. José é o nomezinho lá. Janilda Brandão. Ela um dia entrou em contato comigo e disse assim: irmã Aparecida, eu quero estudos nos setores de Fortaleza. E ela queria fechar comigo a agenda do ano todo. Ela disse: eu quero que você esteja aqui durante os 12 meses do ano e eu quero que você dê esse estudo. E eu disse: irmã Janilda, eu não tenho essa vaga, eu posso olhar agora na agenda para ver com a senhora qual é os dias que eu posso encaixar. Mas a minha agenda fechou, enfim. Fechei com ela ainda 5 aulas em meses diferentes. Eu ia no mês e ela, o que é que ela fez? Ela, um trabalho muito grande, ela fechou, né, os setores, para naquele dia as mulheres daquele setor iam aprender isso aqui. Isso aqui, esse livro, ele é um tapa na cara do feminismo. É um tapa. Então, se hoje a gente tem dificuldade, muitas vezes, da mulher entender qual é o papel dela dentro de casa, é graças ao feminismo. O que é que o feminismo fez? Fez a mulher achar que ela, no papel de esposa, de mãe, de dona de casa, ela não é reconhecida, ela não é valorizada, e fez a mulher ser projetada para o mercado de trabalho, sobrecarregou essas mulheres, ao ponto de a mulher ganhou uma jornada dupla, que até então não tinha. A mulher era dona de casa, tudo. Irmã Aparecida, e você é contra quem trabalha fora? Deus me guarde, sou não, irmão. Acho tão bom, todo mês meu salário está na minha conta, e eu não pedi nada a marido, para a glória de Deus. Mas que o feminismo trouxe esse prejuízo, trouxe. Então, quando Janilda falou para mim desse livro, eu não conhecia. Eu não conhecia. Esse livro, ele é de 2 americanas, Nancy Melry. Para você ter uma ideia, uma delas aqui, vem até dizendo aqui, uma delas é autora de vários livros, né? E a outra, ela é palestrante, e uma delas, ela trabalha com um programa de rádio que chegou à época nos Estados Unidos dela ser ouvida em mais de 500 rádios na América. Então, esse livro aqui, ele tem muitas lições que são dadas dentro do curso Design Divino. Então, é interessante quem vai fazer o curso ter o acompanhamento do livro, tá? Então, o Joatan está aqui. Ele vai deixar alguns livros desses na Nova Store, para alguém quiser. Porque vai ter hora que eu vou estar falando e você vai estar voando, sem ter o livro, certo? Esse livro tem uma lição chamada Uma Serpente no Meu Jardim. Tem lesmas e caramujos. Gente, que ele fala desde quando Deus criou a mulher, que Adão ele foi criado no campo e a mulher foi criada nos contornos do jardim para dar a ela a conotação de lá. Ele fala até de uma coisa que eu não sabia. Por exemplo, quando eu tive a minha primeira menina, Midian, Joatan pegava, e eu me lembro que Joatan pegava a menina assim, eu ficava com medo da menina descapulir aqui por baixo. E eu dizia: homem, não é assim, é assim. E aí, depois que eu li esse livro, eu entendi. Ela fala até na envergadura do braço da mulher, que é diferente, porque Deus já tinha feito a mulher com um ângulo carregador da maternidade.
Então, ele é fantástico. É um livro assim que você, quando você vai lendo, muita coisa que você não entendia. É um livro que fala da mulher dentro do contexto do lar e como ela pode usar esse lar para a glória de Deus. Então, é um dos livros que a gente está trabalhando. E naquele dia que a gente foi fazer esse trabalho, eu fiz em alguns setores ali em Fortaleza. E eu só conheço 2 mulheres que ministram esse livro. Eu, aqui no Rio Grande do Norte, e uma no Rio. Ele é um livro também, caderno de exercício. Você vai ler e vai ter também as perguntas e você vai responder nele. No Design Divino, você não tem prova. O seu livro é o seu caderno para clarear o seu conhecimento, tá? Então, eu me lembro que uma irmã do Rio de Janeiro entrou em contato comigo porque ela viu, porque eu já lancei ele numa plataforma também, e ela viu uma pontinha desse curso que uma outra pessoa estava dando. E ela já tinha feito no Rio. Mas quando assistiu um pedaço da aula, ela disse, não, eu preciso fazer de novo. Entrou em contato, eu falei, mas você já fez? Ela falou, eu já fiz, mas teve um trecho que a senhora falou, umas coisas que a senhora falou, que eu não aprendi na plataforma daqui. E ela se inscreveu na época e fez novamente. E isso é só um exemplo de que quando a gente quer, a gente procura fontes de saber. Eu sei que Deus vai ajudar cada um de vocês. Eu sei que daqui vai nascer novos professores também. Pode ter certeza. Não se conforme com o conhecimento ameno. Queira sempre mais profundidade. E o Deus que Paulo escrevendo aos Romanos diz, ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da revelação. Então, Ele vai se encarregar de revelar a você essa profundidade de riquezas que nós temos que aprender. Que Deus em Cristo abençoe cada um de vocês.